Quando criança, você provavelmente ouviu dos seus pais que se você trabalhar duro e andar na linha, você eventualmente chega lá. Bom, se você ainda não percebeu, não é bem assim. Você pode fazer tudo direito e ainda assim nunca alcançar o sucesso. Pessoas que trapaceiam ou conhecem a pessoa certa vão passar à sua frente na sua carreira. Life sucks and then you die. Viver é foda, haja paciência. E um bom exemplo disso é a nossa lista de hoje. Esses 10 lutadores fizeram tudo certo. Tudo o que se pode fazer para ganhar a chance pelo cinturão, mas nunca conseguiram. Grandes vitórias contra nomes expressivos de forma espetacular e ainda assim nunca receberam a chance pelo título por diversas razões. E então já deixa o like e se inscreve no canal porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que mereciam a chance pelo cinturão do UFC, mas nunca tiveram. Número 10, Travis Browne. Em 2014, Travis Browne era a maior promessa da categoria dos pesados, o cara tava voando. Ele tinha 16 vitórias e justificou a única derrota que sofreu contra Antônio Pezão, com uma lesão sofrida depois de inventar um chute rodado, mas na época, depois do revés, ele conquistou 3 prêmios de nocaute da noite consecutivos contra Gabriel Napão, quando ele deu à luz a essa cotovelada, Alistair Overeem e Josh Barnett. Foi uma sequência e tanto em 2014, poderia ter levado o americano a chance pelo título. Quem também estava na briga pela oportunidade era Fabrício Werdum, que também tinha 3 vitórias consecutivas, mas a maior delas foi contra Minotauro. Se tinha alguém que merecia a chance pelo cinturão naquele momento era Travis Browne, mas o UFC não estava com pressa em relação a ele e promoveu a luta com Werdum, que definiria o próximo da fila, e o brasileiro tirou onda. Travis perdeu todos os rounds, só um juiz maluco deu o primeiro round para ele, foi uma surra e Werdum recebeu de forma mais do que justa a chance pelo título. Depois dessa derrota ele engatou um romance com Ronda Rousey e isso levou o cara que ainda era top da categoria dos pesados a mudar os treinos para Glendale Fight Club e a partir dali foi ladeira abaixo. Número 9, Cub Swanson. Como todo mundo sabe, o mundo das lutas nem sempre se resume a vitória ou derrota, existem outros fatores que te levam uma chance pelo cinturão. Cub Swanson certamente tem uma dessas intangíveis que todo evento procura, que é fazer lutas sempre empolgantes, e por isso é bizarro nunca termos visto ele disputando o cinturão, especialmente depois da sequência de 6 vitórias que ele teve nos penas, batendo nomes como Charles do Bronx, Jeremy Stephens e Dustin Poirier, que lhe rendeu 4 prêmios de performance da noite, mas quem passou na sua frente foi Chad Mendes, que fez uma revanche com José Aldo um mês depois de sua sequência de vitórias ser quebrada por Frank Edgar. Aí o fator Conor apareceu e bagunçou a zorra toda, mas ainda assim, Swanson chegou perto de novo. Numa sequência de 4 vitórias em 2017, a próxima oportunidade pelo cinturão contra Max Holloway estava entre ele e Edgar. O UFC escolheu Frank, que teve que sair da luta 3 semanas antes por conta de lesão. Cub achou que ia receber o chamado do UFC e estava pronto, mas ao invés disso, o evento preferiu fazer a revanche entre José Aldo e Max, e a essa altura, em 2020, com 36 anos, é seguro dizer que dificilmente veremos um dos pesos-penas mais empolgantes do esporte lutando pelo cinturão. Número 8, Gegard Mousasi. Quando Gegard Mousasi deixou o UFC em 2017, ele estava numa sequência de 5 vitórias enfileirando nomes como Thiago Marreta, Vitor Belfort e Chris Weidman. Fosse qualquer outro momento da história da divisão, ele teria tranquilamente conquistado a chance pelo cinturão, mas a divisão estava complicada e abarrotada de gente no topo. Em junho anterior, Michael Bisping tinha chocado o mundo ao vencer o então campeão Luke Rockhold e seu reinado foi péssimo para os tops da divisão, já que ele e o UFC tiveram a cara de pau de promover uma luta com o número 11 do ranking, Dan Henderson, e depois a superluta com o astro Georges St-Pierre. Robert Whittaker conquistou o título interino nesse período ao derrotar Yoel Romero, adicionando outra variável à equação. Entre Whittaker, Romero, Rockhold, o campeão Bisping e agora a chegada de GSP, a fila estava grande e bagunçada e Mousasi ficou para trás. Diante da frustração e assumindo que talvez precisasse de mais 2 ou 3 vitórias contra tops da divisão para chegar à chance pelo título, que podia acabar caindo no colo de outra pessoa ainda assim, quando seu contrato acabou, ele preferiu migrar pro Bellator. Número 7, Matt Brown. Um dos meio-médios mais casca-grossas da história do MMA, Matt Brown meteu uma sequência violenta de 7 vitórias de 2012 a 2014, mas infelizmente ele nunca conseguiu lutar pelo cinturão. What the fuck? Ele lutou 4 vezes em 2012, batendo Wonderboy e Mike Swick, esse por nocaute. No ano seguinte, ele espancou Jordan Mann e Mike Pyle. O azar dele é que Robbie Lawler voltou no mesmo ano e lutou 3 vezes, derrotando nomes como Josh Koscheck e Rory McDonald. Então ele passou à frente de Brown na corrida pela chance de forma até compreensível. Em maio seguinte, ele ampliou sua sequência de vitórias com uma performance espetacular contra Eric Silva, mas o então campeão Hendricks estava de molho por conta de uma cirurgia. Então, ao invés de ganhar a
a oportunidade pelo título que ele merecia naquela época, ele acabou escalado para enfrentar Lawler, perdeu e acabou fora da disputa por uma chance, ainda falhando no corte de peso e perdendo na decisão unânime. Uma luta contra Hendricks foi marcada para março seguinte para ele tentar voltar a vencer, mas ele perdeu outra vez e nunca mais conseguiu voltar ao topo dos meio-médios. Número 6, Ronaldo Jacaré. Durante um bom tempo, Ronaldo Jacaré foi o cara mais temido da divisão dos médios do UFC. Ele era assustador. Vindo do Strikeforce, onde foi campeão e só perdeu para Luke Rockhold nas 7 lutas que fez, Jacaré emplacou 4 vitórias no UFC, incluindo uma contra Gegard Mousasi, que só tinha perdido para Lyoto Machida no UFC. Àquela altura, Jacaré já estava merecendo uma chance pelo cinturão contra Chris Weidman, que tinha derrotado Machida um mês antes daquela grande vitória de Jacaré, mas Weidman ficou sem lutar por quase um ano por conta da situação complicada de Vitor Belfort e o uso do TRT, assim como as suspensões de Chael Sonnen e Vanderlei Silva. Vitor estava inicialmente escalado para enfrentar Weidman, mas foi substituído por Machida quando o TRT foi banido. Ele foi escolhido para substituir Vanderlei contra Sonnen no UFC 175, quando o brasileiro foi suspenso por não fazer um exame antidoping. Depois, Chael caiu no doping e Vitor foi retirado do card. Então eles remarcaram Belfort versus Weidman para dezembro de 2014, deixando o Jacaré chupando o dedo até que o americano se lesionou e a luta foi remarcada uma terceira vez. Sem opção a não ser lutar, Jacaré foi escalado contra Yoel Romero, mas a luta caiu porque o cubano contraiu pneumonia e ele acabou batendo Chris Camozzi, ampliando sua sequência de vitórias. A grande vitória contra Mousasi já tinha caído no esquecimento, então remarcaram a luta contra Romero e Jacaré perdeu de forma polêmica. Isso tudo sem contar as estripulias já mencionadas de Michael Bisping como campeão enfrentando Dan Henderson e Georges St-Pierre. Jacaré nunca mais voltou ao topo e tentou a sorte nos meio pesados em 2019 sem sucesso. Número 5, Ian McCall. A estranha e triste história de Ian McCall nunca ter competido por um título no UFC começou e acabou logo em sua estreia. A categoria peso mosca era recém-nascida, então na tentativa de determinar seu primeiro campeão, um torneio com 4 lutadores foi promovido. O primeiro rival de McCall foi Demetrious Johnson. DJ estava vindo da primeira derrota no UFC contra Dominick Cruz pelo título dos galos. Uma cláusula foi adicionada a esse torneio que, no caso de empate ao fim de 3 rounds, haveria um 4º round de desempate para definir quem avançaria a disputa de cinturão. McCall foi dominante no 3º round e acabou os últimos 30 segundos batendo por cima. O problema é que os juízes erraram uma conta básica e incorretamente anunciaram a vitória de Demetrious Johnson quando o resultado oficial foi um empate majoritário, o que significava que deveria ter acontecido um 4º round. Um 4º round depois de uma surra que nunca vimos DJ levar, mas devido ao erro os dois tiveram que se enfrentar de novo do zero e DJ venceu. Mais um round como aquele terceiro teria colocado Ian McCall na disputa de cinturão contra Joseph Benavidez, mas essa chance acabou indo pelo ralo porque alguém faltou a aula de matemática. Ian acabou perdendo para Benavidez depois e acabou meio que amaldiçoado por algum tipo de bruxo pelo resto de seus dias, sofrendo com uma série de lesões e afastamentos até a aposentadoria em 2018. Número 4, Ryan Bader. Esse cara tá vivendo o melhor momento da carreira agora no Bellator, mas antes de deixar o UFC, Ryan Bader mereceu disputar o cinturão dos meio pesados do evento. Sua primeira chance de garantir a luta pelo cinturão esbarrou num jovem talento chamado John Jones, lá em 2011. Indiretamente, Jones fez a mesma coisa em 2015. Bader estava numa sequência de 4 vitórias consecutivas na divisão, com sua vitória mais recente sendo contra Phil Davis. O esperado era que ele enfrentasse Daniel Cormier no Fight Night 68, mas na época Jones bateu no carro de uma grávida e perdeu o título. Então DC foi escalado pelo evento para enfrentar Anthony Johnson no UFC 187 pelo título vago, e com razão. Bader não levou numa boa e atacou Daniel Cormier nas redes sociais. O clima esquentou de vez na coletiva de imprensa após-luta, momentos depois de Cormier conquistar o cinturão. Aqui vai um conselho: evite discutir se o cara tiver um microfone e você não. E assim Cormier enterrou Ryan Bader. They said, Daniel, what do you want? I said I want the easiest fight in the division. I want Ryan Bader. Apesar da escovada de Cormier, imaginou-se que aquilo pudesse resultar numa disputa de cinturão entre os dois, mas não, foi Alexander Gustafsson que ganhou a chance contra Cormier no UFC 192, vindo de derrota contra Johnson. Como assim, UFC? Bader derrotou Rashad Evans no mesmo card, mas aquilo foi o fim da linha para ele. Jones voltou, complicou as coisas e Bader acabou nocauteado por Anthony Johnson, deixando o evento 2 lutas depois. Número 3, Yves Edwards. Depois de ser introduzido em 2001, a categoria dos leves ficou 1.324 dias sem um título no UFC. Depois de um torneio com 4 atletas pelo título vago que acabou com um empate entre BJ Penn e Kao Uno, o cinturão permaneceria inativo, mas durante esse período teve um cara que sem dúvidas teria a chance de disputar o título se ele existisse, e era Yves Edwards. Depois do sumiço do cinturão, Edwards venceu 6 lutas consecutivas na divisão dos leves do UFC, batendo nomes como Rich Clement, Hermes França e Josh Thompson. Mas infelizmente não havia nada para ele conquistar na categoria. Estamos falando dos tempos sombrios antes
antes do TUF salvar o UFC. Era uma situação escassa, especialmente numa categoria leve. Yves então foi pro Pride e depois teve uma jornada difícil entre 2005 e 2007, quando perdeu 5 de 6 lutas na época que o título foi reintroduzido no UFC. Se o título dos leves existisse na época de sua sequência arrasadora, ele sem dúvidas teria recebido a chance pelo cinturão do UFC. Número 2, TJ Graham. Muita gente se pergunta o que aconteceu com TJ Graham. A última vez que o vimos no UFC ele estava numa sequência de 5 vitórias consecutivas na divisão dos leves, que em seu último ato teve um nocaute contra Gray Maynard, que lhe rendeu bônus por performance no UFC 160 numa eliminatória rumo à luta pelo título, o que marcou a primeira derrota de Gray desde o revés para Frankie Edgar. Mas o fato é que TJ nunca mais lutou, nunca. Ele estava escalado para disputar o cinturão contra Ben Henderson no UFC 164, mas Graham se lesionou e acabou substituído por Anthony Pettis. Depois TJ recebeu uma oferta para enfrentar Showtime, que tinha tomado o título de Bendo, mas ele teve que recusar depois de sofrer uma concussão num treino. Aí a vaca foi pro brejo. Sem lutar, Graham foi forçado a aceitar um emprego fora das lutas para pagar suas contas e um ano depois de sua vitória contra Maynard, o UFC oficialmente o retirou do ranking oficial dos leves por inatividade. Com 2 filhos, muitas lesões e o custo para se treinar e competir sendo alto em comparação ao que ele ganhava para lutar, TJ acabou escolhendo seguir em frente e abandonar o esporte para sempre, uma decisão compreensível. É uma pena que ele nunca tenha conseguido a chance pelo título que merecia. Número 1, Tony Ferguson. Nunca houve uma história mais triste e angustiante do que aquela que envolve o não acontecimento de Tony versus Khabib. Parece um conto fracassado de Shakespeare. Depois de perder para Michael Johnson no UFC on Fox 3 em 2012, El Cucuy lançou uma sequência épica de 12 vitórias que chegou até 2020. E apesar de 2 disputas pelo cinturão interino, ele nunca disputou o cinturão absoluto. O que aconteceu? Tudo aconteceu. Depois da 7ª vitória seguida, que foi contra Edson Barbosa, ele estava na discussão pelo cinturão, mas fatores externos o atrapalharam. A chegada de Conor McGregor na briga pelo título dos leves, que começou no dia seguinte à sua vitória contra Edson, complicou as coisas. Apesar de 9 vitórias, incluindo uma contra Rafael dos Anjos, Ferguson teria que se contentar com o título interino depois de bater Kevin Lee, já que Conor, que era o atual campeão, estava brincando de lutar boxe por 100 milhões de dólares. Foi aí que a baixa na luta contra Khabib Nurmagomedov realmente machucou Tony de diversas formas. Ele estava escalado para enfrentar Khabib no UFC 223 pelo título absoluto depois que Conor foi retirado do posto de campeão por inatividade. Mas aquela semana foi muito louca. Tony estourou o joelho, McGregor atacou o ônibus de Nurmagomedov, Khabib se tornou campeão e agora o foco do UFC estava em Conor versus Khabib. A inatividade do campeão e seu rival travaram a divisão. Tony voltou depois de um ano afastado por conta daquela lesão e derrotou Anthony Pettis na mesma noite de Khabib versus Conor. Ambos acabaram suspensos por quase um ano por conta da pancadaria pós-luta e Ferguson precisou cuidar da sua saúde mental. Enquanto isso, Dustin Poirier conquistou o título interino, já que Nurmagomedov estava suspenso, e então quando Khabib voltou ele enfrentou Dustin, não Tony, que se manteve ativo batendo Donald Cerrone. As coisas finalmente se alinharam como deveriam e Ferguson foi escalado para lutar pelo título absoluto contra Khabib no UFC 249, mas essa maldita pandemia prendeu Khabib na Rússia, então Tony acabou lutando outra vez pelo cinturão interino, agora contra Justin Gaethje, mas aí vocês já sabem, ele perdeu. Ele não precisa fazer muito para voltar à posição de desafiante, mas considerando o quanto esse cara ralou para receber a chance que ele tinha direito, é mais fácil um asteroide destruir o planeta Terra do que Ferguson disputar o cinturão absoluto do UFC. O outro salve vai para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tony no Twitter através do @TommyTuhold, e um salve também para Stephen Jensen, que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Twitter através do @FightTalk_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.